O mês de outubro teve uma marca histórica. Cuiabá registrou a maior temperatura dos últimos 112 anos, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Foram 44,2 graus, entrando na lista das 10 maiores temperaturas já registradas no Brasil. Mas o que explica essa onda de calor intenso que tem castigado o centro-oeste brasileiro? Para conversar sobre esse assunto, é que recebo aqui no Papo com Ela o professor de Geografia e Climatologia, Rodrigo Marques. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar desse calorão que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos aqui. Não só em Cuiabá, mas no centro-oeste, esses alertas de calor excessivo que a gente tem recebido da Defesa Civil. O que está por trás disso? Isso é o que a gente pode dizer de mudança climática sendo visível nesse momento? É interessante falar do clima, né? Porque é uma coisa que a gente sente literalmente na pele, né? Quando nós falamos, antigamente usava-se muito o termo aquecimento global. E aí, com o passar do tempo, se entendeu que o termo correto seria mudança do clima, né? E não aquecimento, por quê? Porque tem lugares em que os extremos de frio têm ocorrido, né? O que nós temos visto, né? Sobretudo aqui em Cuiabá, uma cidade que sempre foi conhecida por ser quente, né? Mas que está bem mais quente ainda, né? Esse novo padrão, né, é o que as pessoas têm, a ciência ela tem colocado como um novo normal, né? Porque quando você observa Cuiabá, temperaturas que nunca tinham sido registradas até 2009 passaram a ser registradas a partir de 2010 e não uma única vez, né? A partir de 2010, temperaturas acima de 42 graus começaram a ser registradas em Cuiabá. E quase todos os anos as temperaturas desde 2010 têm ultrapassado 42 graus, chegando ao ápice, né, em 2020 com 44 e agora, né, na última quinta-feira com 44,2. Então, né, nós temos que entender que o novo padrão de calor para Cuiabá é esse que nós temos verificado nos últimos anos. E o que se atribui a isso, Rodrigo? Essa mudança climática, ela vem por conta de desmatamento? A gente pode dizer que é por conta do fenômeno El Niño, que muito se fala dele? É por conta da emissão de gás de efeito estufa? O que está por trás disso? Queimadas? Então, as queimadas, vamos tá tudo conectado. As queimadas, elas são o principal método de limpeza de área, é o mais barato. Então, né, para desmatar, se utiliza a queimada, né? E as queimadas e o desmatamento é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do Mato Grosso, né? E o Brasil, ele se caracteriza, né, as fontes de emissão de gases de efeito estufa que o Brasil tem, né, está muito vinculada à mudança de uso do solo, leia-se desmatamento, tá? Onde a queimada é o principal, né, é o principal agente, né, para promover essa mudança. Então, nós temos aí lançados na atmosfera uma quantidade enorme de gases de efeito estufa, né, o mais conhecido é o gás carbônico, né, mas existem outros, e esses gases de efeito estufa, e o que a ciência tem preocupado, porque mudança do clima sempre houve, né, no nosso planeta. Só que o que se verifica? Nunca a mudança climática foi tão rápida como tem sido. As mudanças do padrão climático nos últimos 40, 50 anos, ela ocorreu de uma maneira que nunca antes na história se verificou uma mudança tão brusca em 40, 50 anos. O espaço de tempo diminuiu bastante. Antes era comum a gente verificar isso de quanto em quanto tempo? Não, por exemplo, você vai ter aí, chegava a durar 300 anos, chegava a durar milênios, né? E o que muda? A capacidade de ação que o homem tem na natureza. Por isso que, né, o homem é considerado como o grande responsável por essa mudança que nós estamos vivenciando.
Você considera que nessa velocidade que a gente tem percebido essas mudanças, você já disse pra gente, olha, 42 graus é o novo normal de Cuiabá, então não reclamem, isso vai acontecer cada vez mais frequentemente. Agora a gente está com os 44 como novo normal. Uhum. É possível chegar num ponto que a gente considere a cidade como impossível de se habitar? Olha, existem tecnologias que permitem, né, e modos de vida que permitem que populações ocupem, por exemplo, desertos, né? Então, assim, eu acho que num curto, no médio prazo de tempo, eu não vislumbro isso. Agora, as condições ficarão mais complicadas, né? Por quê? Porque se você pensar que Cuiabá levou 108 anos para chegar a 44 graus, que foi em 2020, e depois só 3 anos para se repetir esse valor, que foi agora, né, em 2023, isso indica, e sobretudo a quantidade de vezes que desde 2010 Cuiabá tem ultrapassado 42 graus, né, tipo assim, hoje em setembro chegar a 42 tá, é o que se espera, né, você tem colocado para a população alguns desafios. Por quê? Porque viver num ambiente muito mais quente exige uma maior condição financeira para você ter capacidade de responder a isso. E o que acontece? As pessoas mais pobres e mais vulneráveis são as que menos têm condições de responder essas mudanças do clima. Tá? Então, quem vai pagar o preço? A população que não tem uma habitação, né, com condições adequadas, né, que não tem acesso a serviços de saúde, né, que tem dificuldade no acesso à educação, né, que tem dificuldade no trabalho, porque do trabalho vem a renda para ela poder, né, se manter. Então, quanto mais vulnerável for essa população, ela menos tem condição de responder. Por quê? Por uma questão muito simples, né? As pessoas vão estar preocupadas em se alimentar primeiro, né, para depois se preocupar em como responder a um calor. E o que nós temos visto é que o padrão de habitação, por exemplo, não favorece. Os quintais, os lotes estão cada vez menores. Isso faz com que não seja, em muitos lugares, não é nem possível você plantar uma árvore para dar sombra, né? Então, assim, houve uma mudança. Se você pega os quintais cuiabanos antigos, eram quintais grandes, com sombra, adaptados ao nosso calor. E hoje nós temos um padrão de construção que vai na contramão do calor que nós estamos enfrentando. Ao invés de favorecer um ambiente que tem um conforto térmico, nós produzimos casas e quintais que deixam muito mais quente uma Cuiabá que já é quente. Rodrigo, aproveitando esse gancho, a gente já teve o título de Cuiabá Cidade Verde, né? A gente percebe que muitas árvores foram retiradas e queria que a gente pegasse aí pensando justamente nessas intervenções que são feitas. Você fala da arquitetura que a gente adotou, que não favorece, né, o clima onde a gente vive. E por vezes a gente vê políticas de paisagismo que tiram árvores que são nativas, usam palmeiras, ou cada vez mais a retirada de árvores para se colocar calçadas, para, né, botar cimento ali naquela área que tinha uma possibilidade de escoamento de água, por exemplo. Isso também favorece essas altas temperaturas e esse desconforto? Isso favorece. Por quê? Porque a superfície, se você pega, por exemplo, à noite, uma experiência muito simples, à noite, você descalço, você põe o seu pé sobre uma calçada de concreto e o outro pé numa área gramada, vai ser nítida a diferença de temperatura. Tá? Então, o concreto ele vai ficar o dia inteiro absorvendo aquele calor. E à noite, ele irradia, ele libera esse calor e esse calor vai aquecendo o ar que está sobre aquela superfície. Se você pega uma área gramada, você não vai ter isso. Além de que as áreas com vegetação, elas favorecem muito a infiltração da água, né, no subsolo. E só para você ter uma ideia, entre a média de chuva anual, entre 61 a 90, e entre 91 e 2020, entre 61 e 90, chovia menos do que choveu entre 91 a 2020. Mas você conversando com as pessoas, elas têm a ideia de que está chovendo menos.
Por quê? Porque, como nós temos cada vez mais áreas impermeabilizadas, né, onde a água não infiltra, tudo que chove vai embora para os rios. Então a água não fica mais no sistema. E aí nós temos, mesmo que tenha aumentado aí mais de 10% o volume de chuva, nós temos a ideia de que está cada vez mais seco. Falando desse aspecto, Rodrigo, a gente está falando de aumento de temperatura, desse curto intervalo de tempo. Essa mudança das temperaturas que a gente registra, ela afeta também o ciclo de chuvas? No sentido de vamos registrar cada vez mais tempestades, chuvas torrenciais, como a gente teve recentemente em Porto Esperidião, por exemplo? Quanto mais quente tiver, né, favorece mais o que nós chamamos de evaporação. Então você tem mais ar quente úmido subindo para a atmosfera. Então quanto mais quente, maior a capacidade de desenvolvimento vertical das nuvens, que são aquelas nuvens que você olha, né, elas têm a base aqui embaixo e elas sobem como se fosse uma montanha. Essas nuvens, e que inclusive no topo, são essas nuvens que têm granizo. Nas outras nuvens você não vai achar granizo, só nessa, que a gente chama de cúmulos nimbus. Então, essa nuvem, como ela tem se desenvolvido, e quanto mais quente ela tem mais capacidade de se desenvolver, a tendência é que nós tenhamos mais temporais. E o que é importante com relação às nossas chuvas? E aí, voltando à questão do El Niño que você tinha falado antes. O El Niño, ele interfere muito nas chuvas da Amazônia. Por isso que a gente está vendo essa seca enorme na Amazônia. Porque quando o El Niño atua, ele inverte a circulação na Amazônia. Em vez do ar subir para formar nuvem e chover, ele desce. E quando o ar desce, ele desce e é como se ele fosse apertado. E quando o ar ele é comprimido, as moléculas do ar, elas vibram, elas se agitam numa velocidade maior. E o que é a temperatura que a gente estuda, né? O grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitado, mais quente. Logo, se o ar desce e esquenta, para eu formar nuvem, eu preciso que o ar suba e esfrie. Então, por isso que nós, quando temos El Niño, não temos chuva na Amazônia. E as nossas chuvas, elas são dependentes da umidade que desce da Amazônia para o centro-oeste. Por isso que há uma preocupação muito grande com o desmatamento da floresta. Por quê? Se nós perdemos a floresta amazônica, nós não vamos ter umidade para descer para o centro-oeste. E aí eu até pergunto, é uma pergunta que eu sempre faço para quem trabalha com a questão agrícola aqui. Como que vai fazer para irrigar? Sem água, né? O Estado, tipo assim, vocês são capazes de vender o que vocês vendem no mercado internacional no preço que vocês vendem se eu tirar a água da chuva? Então, assim, vai ser um problema muito sério, né? Para a questão agrícola, porque você, junto com isso, você tem a previsão de que vai ficar mais quente, né? E as temperaturas mais elevadas, elas dificultam, por exemplo, o processo de germinação das sementes, né? Então, esse ano já está tendo problema em alguns lugares, né? Até a gente já atendeu o pessoal do interior da imprensa sobre que eles estão preocupados. E aí são para todas as plantações? Ou tem alguma que se castiga mais nesse cenário? Então, assim, o que me falaram na época é sobretudo a preocupação com a soja. Né? Acho que 2 graus acima do que é o ideal, eles correm risco de perder todo o plantio e ter que plantar de novo. Né? Então, isso é pensar que o Estado, né, um dos principais produtores aí de soja, esse é um problema muito sério. Mas para a área urbana é um problema muito pior. Por quê? Porque eu tenho esses temporais que têm ocorrido com maior frequência, eu tenho cada vez mais a população ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas. Então, áreas próximo a córregos, próximo a rios, que naturalmente, quando eu tenho um volume grande de chuva, ela se alaga. Que são as chamadas áreas de risco, né? Isso, que são as áreas de risco. A diferença é que quando não tem ninguém, ok, você vê que alagou, tá. O problema é quando aquilo está ocupado. E aí e geralmente quem ocupa são as populações mais vulneráveis, com menos recursos. E que no caso de alagamento são as que menos têm capacidade de responder a esse tipo de evento. Rodrigo, diante de tudo isso que a gente conversou, né? Você cita pra gente
o papel preponderante que tem a floresta amazônica, colocou que o homem é o agente principal causador dessa mudança climática em tão pouco tempo. É possível a gente fazer o caminho inverso e tentar reduzir a velocidade com que essas mudanças vêm acontecendo? E o que seria aí o fator central num plano ou numa política que pensasse nessa reversão do que a gente está vivenciando? Então, vamos pensar aqui no nosso estado. Então, a principal contribuição que o Mato Grosso poderia dar nisso é acabar com o desmatamento. Isso qualquer tipo de desmatamento, até o legal. Inclusive o legal, porque sobretudo, por exemplo, mas às vezes tem órgãos que emitem autorizações para você queimar. Né? Então, assim, a queimada, por ser um método mais barato, né? E a gente tem tido problemas com isso, porque no período seco, uma queimada, você pode perder o controle. Foi o que aconteceu em 2020. Você teve ali 4 incêndios criminosos que devastaram quase todo o Pantanal. Né? Agora, o que nós teríamos que fazer imediatamente? Porque a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa são as queimadas. E as queimadas são usadas para o desmatamento. O próprio setor agrícola já tem colocado que não há necessidade de abertura de novas áreas. Né? As áreas que existem abertas, elas são suficientes para atender a demanda e os contratos que eles têm, né? Pensando no lado econômico. Então não se justifica, né, a abertura de novas áreas. Até porque há necessidade de se entender. Se continuar o avanço de desmatamento sobre a floresta amazônica, nós vamos pagar caro, porque as nossas chuvas tendem a diminuir, uma vez que nós somos extremamente... O nosso ciclo de chuva, 90% da nossa chuva é entre outubro e abril, 10% entre maio e setembro. O que tem se verificado? Tem aumentado. Não está sendo mais só de maio e setembro, né? Tem aumentado isso. Né? E aí isso vai trazer um impacto muito grande para o próprio ciclo de lavoura, né? Mas sobretudo para as pessoas que vivem, porque quem tem recurso, para ele é mais fácil mudar. Né? E para a imensa maioria da população que não tem outra opção, a não ser ficar onde ela está. Eu acho que talvez esse é o maior desafio que tem, e o poder público tem que repensar a sua forma de gerir a cidade. Né? Não dá para pensar uma Cuiabá tão quente, né? Como a gente sempre foi quente, mas está um pouco mais quente, e o poder público pensando aí em parques de concreto, né? Em arborizações que não geram sombra, né? Nada contra as palmeiras, mas eu vejo uma dificuldade muito grande você querer plantar palmeira em canteiro central, porque ela não gera sombra. Né? E você poderia usar outras árvores nativas, inclusive, para poder a gente caminhar na sombra no centro. Né? E esse calor tem feito as pessoas se confinarem em locais que têm ar-condicionado, como é o caso de shopping center. Né? As pessoas querem ir para o centro de Cuiabá hoje? Pouco provável. Né? Elas vão querer ir para shopping center, porque tem ar-condicionado. Então, como é fazer com que esse centro, né, de Cuiabá, que sempre foi tão vivo, volte a ser vivo, né? E aí que ele seja mais confortável para aqueles que circulam. Porque antigamente as pessoas andavam no centro, né? Você tinha muito mais sombra do que tem hoje. Para empreender, é preciso investir pesado em autoconhecimento. Essa máxima é pregada pelo consultor empresarial e palestrante inspiracional Fernando Assunção, com quem a gente conversa aqui no Papo com Ela. Ele vai trazer dicas valiosas para você que já empreende ou que está pensando em seguir por este caminho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre esse universo do empreendedorismo, né? Você está aí como palestrante inspiracional, está como consultor de empresas. Queria que você dissesse um pouco para a gente, nesse começo de conversa, qual a relação entre empreender e o autoconhecimento? A gente pode dizer que essas duas variantes, elas caminham juntas? Shelly, obrigado pela oportunidade de
de poder conectar vocês na nossa capital e principalmente pelas redes sociais, que não tem fronteiras, né? Você que faz esse projeto lindo aí de expansão de conhecimento. O empreendedorismo, ele caminha naturalmente junto com o autoconhecimento. Historicamente, se você pegar os grandes exemplos de pessoas que construíram uma jornada de sucesso, elas fizeram isso com base num autoconhecimento, mesmo que muitas vezes não tivesse até literatura, cursos, formações. E hoje em dia a gente vê as oportunidades para poder conectar as pessoas a isso, aonde esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, ele faz com que o sucesso profissional, pessoal, social, esteja diretamente conectado a essa busca que tem uma palavrinha mágica, que é a constância, né? Muitos projetos de empreendedorismo, eles não avançam em forma de construir um resultado mais favorável a quem inicia ele, porque muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. E aí começa tudo de novo. E aí a gente está sempre começando de novo. Então, constância é um ingrediente importante nesse movimento aí de autoconhecimento. Nesse processo de constância, a gente pode dizer que a resiliência tem que estar presente, né? Porque senão, mediante as dificuldades, eu acabo abandonando o barco e tentando uma nova experiência, sem verdadeiramente me aprofundar naquilo que pode me trazer um retorno. Onde que eu busco essa resiliência para ter essa constância, Fernando? A resiliência é uma palavra, um gatilho, né, que está muito aí na moda até de certa forma, mas ela sempre esteve presente, ela sempre é um ingrediente presente nesse caldeirão de movimentos que a mente humana, que as conexões nos oportunizam. Então, passar por traumas, por decepções, por frustrações e construir, voltar a um estado natural da mente, do corpo, das atitudes, das atividades, dos movimentos, é fundamental para poder transformar essas experiências amargas, muitas vezes, em novos resultados. Então, a resiliência é o grande atalho para poder construir resultados diferentes. E aí, por isso que eu trabalho e venho dentro de um movimento de falar das palestras e dos movimentos inspiracionais. Nós temos um movimento da motivação, que nasce, na grande maioria das vezes, de dentro para fora, a gente tem que se automotivar o tempo todo, mas temos também que ter inspirações. E são as inspirações externas nas pessoas que constroem resultados, nas conexões que a gente tem no dia a dia, na semana, no mês, nas formações que a gente se relaciona com pessoas. Isso faz com que a gente tenha o ingrediente de inspiração. São os filmes, muitas vezes, simples, que a gente assiste, ou filmes diferentes. São as músicas que a gente alimenta o nosso HD mental, e isso faz toda a diferença para poder ativar, e principalmente, segundo até uma máxima que tem um desenvolvedor de pessoas de alta performance que fala assim, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Isso não significa eliminar conexões, isso significa expandir as conexões humanas que a gente tem, porque todos são importantes, todos têm algo a contribuir, todos são conexões que têm valor, mas muitas vezes a gente precisa nos conectar a mais pessoas. É isso que vai dar um resultado de inspiração. Quando você fala dessa perspectiva de se conectar a mais pessoas, dessa questão inspiracional, a gente está falando da importância da ambiência, Fernando. Quando eu estou numa ambiência que está focada em prosperidade, que está focada nesse desenvolvimento, eu trago para mim também essas características? Seria mais ou menos isso? Sim, a ambiência é um fator bastante importante, porque, veja, quando a gente fala de prosperidade, estamos falando no sentido amplo, né? Não é só dinheiro, riqueza material, mas prosperidade de saúde, prosperidade de vocabulário, prosperidade de boas energias, de boas histórias, né? Cada um vai ter o seu conceito de prosperidade. Necessariamente não é um bem material, né? O sucesso pode ser relativo de pessoa para pessoa. Então a ambientação faz toda a diferença, porque veja bem, se eu transito em um ambiente onde fica tocando música que o tempo todo, de arrastar o chifre no chão, vamos falar aqui no popular, né? Qual é o alimento que o meu HD mental está tendo?
Se eu fico num ambiente que muitas vezes eu fico só tendo ali uma roda, e não tem nada contra, decisão de cada um, livre-arbítrio é o nosso grande poder, nossa grande chave, né? Mas num ambiente que só fico ali com jogos de azar, né, ou com jogos de apostas, qual é o resultado que eu vou ter isso? Então, os ambientes que eu frequento, a ambiência de onde eu estou indo, onde eu estou me conectando, é sim um ingrediente muito importante na construção de resultados diferenciados, resultados de vida, uma vida mais positiva, de certa forma. Quando a gente pensa em empreender, de alguma maneira nos traz a ideia ter um negócio, ter um comércio, ter uma loja. A gente pode dizer que todo profissional ele deve ser empreendedor, Fernando. Eu queria que você pudesse explicar para a gente esse conceito de empreendedorismo, né? Ele não se limita só a ter um negócio, seja na internet, seja um negócio físico, mas isso também deve estar na postura, por exemplo, de um profissional autônomo, de alguém que vende os seus serviços. Com certeza, mas a questão do empreendedorismo ela é muito mais ampla e ela pode estar ligada, muitas vezes, você trabalhar numa empresa, dentro de uma empresa pequena, médio, grande, e ser um empreendedor dentro da própria empresa, fazendo com que essa empresa tenha uma geração de melhores resultados e você ser ali um coligado sendo um empreendedor. O empreendedorismo está muito ligado às pessoas entenderem que eu sou um vendedor de produtos e serviços. Né? No final através daquele sonho que eu tenho, muitas vezes vou ser o meu próprio patrão e vou empreender vendendo um produto e um serviço. Mas é importante lembrar que o empreendedor, ele vai ter vários outros patrões, como todos os empreendedores têm, que é o cliente. O grande patrão da gente são os nossos clientes. Não é o nosso gerente, o nosso gestor, o nosso dono da empresa. O grande patrão para construir resultado e trabalhar resultados positivos são os clientes, as pessoas que a gente se conecta, construindo uma relação de confiança, construindo uma relação de empatia, construindo uma relação humanizada. Todo novo empreendimento hoje está muito nessa pegada de ter uma relação pela experiência, pela humanização, pelo entendimento de pertencer ao negócio, à marca. Então, empreender vai passar sempre por ter uma leitura de que nós somos pessoas ligadas a pessoas. Às vezes fala assim, eu queria ser o meu próprio patrão e montar meu próprio negócio, pegar o meu acerto, arrumar um dinheiro, fazer um dinheiro e empreender. Mas eu não gosto de mexer com pessoas. Veja, todo negócio você vai estar mexendo com pessoas, mesmo na automatização que hoje nós estamos enfrentando, né, com bots vendendo, com WhatsApp vendendo, com portfólio digital. Todo esse conteúdo precisa ainda de muitas pessoas. Nós somos pessoas ligadas a pessoas. Então, empreendedorismo significa mexer com gente o tempo todo, seja produto ou seja serviço. Nessa sua caminhada, fazendo contatos, seja com o corpo de funcionários, sejam com os chefes, como você colocou pra gente, né? Sejam gestores, sejam os donos dos próprios negócios, o que tem sido comum, na sua percepção, a dificuldade deles? Fernando, tem algum ponto que se sobressai nesse aspecto? Por que eu questiono? Conversando com gestores de pessoas aqui no Papo com Ela, muitos falam, a gente está vivenciando uma dificuldade extrema de mão de obra, né? Tenho várias vagas, por exemplo, no mercado de trabalho e não consigo preenchê-las. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você tem percebido como a principal dificuldade para quem está à frente desses empreendimentos, para quem está tocando o seu negócio? Bom, o empreendedor, via de regra, tem uma característica que é até a pauta do nosso assunto, que eu trouxe ele também aqui para conversar com a gente, né? Senhor Wilson. Senhor Wilson. O senhor Wilson, né? Ele é um empreendedor épico, né? É um empreendedor épico que exercita a resiliência e, no fundo, a gente conversando com a gente mesmo, né? A gente conversando com a gente mesmo e buscando autoconhecimento para ver onde são os nossos pontos fortes e os nossos pontos frágeis. E, via de regra, a grande dificuldade que eu tenho percebido
nessa caminhada aí, eu transito na área empresarial desde os meus 17 anos. Então, eu fui emancipado com 17 anos e desde então sempre trabalhando com empresas, pessoas e diversos ramos de atividade. Mas o que tem crescido muito forte no problema de retenção de equipes é a questão da comunicação. Não está havendo uma clareza, um entendimento de que nós precisamos evoluir a comunicação empática, a comunicação assertiva, a forma de se comunicar entre os setores, a forma de comunicar da chefia com os seus coligados, com os seus colaboradores, a forma de comunicar com o cliente, a forma de comunicar as equipes. Isso é aí uma interface, o divisor de águas, onde nós estamos vivendo uma revolução social silenciosa, que os empresários, os empreendedores precisam entender que a mão de obra, né, precisa estar melhor posicionada quanto a reconhecimento. Não só estou falando só de salário, estamos falando de pertencimento com o negócio, da cultura da empresa, de premiação, né, de certificação, de validação, onde as empresas entendam que seja ela de 3 funcionários, de 30 ou de 300, é sempre possível fazer um programa de retenção, de valorização dos colaboradores. E isso faz muita diferença, porque nem todo mundo vai ser empreendedor só, nem todo mundo vai ser o empresário. Isso é uma realidade dura, mas é real. Nós vamos ter as pessoas que vão participar e fazer essa máquina rodar. E o que é importante, então, aí? Valorização para reter esse colaborador, né? Cursos profissionalizantes, universidade, pós-graduação, certificações para ele que quer fazer, para essas equipes de alta performance, esses colaboradores de alta performance, porque ele naturalmente também vai ser um microempreendedor dentro do próprio empreendimento. Isso é que vai fazer a grande ponte para construir uma valorização funcional de equipes e promover aí a retenção de talentos dentro das corporações. Você falou para a gente dessa valorização que esse colaborador procura e que muitas vezes ela não está ligada somente à remuneração salarial. Mas a gente pode dizer que houve um movimento, principalmente depois da pandemia, Fernando, trazendo a qualidade de vida em primeiro lugar desse colaborador, né? Pode ser até que ele ganhe um pouco menos, mas se ele tiver mais tempo de qualidade com os seus, mais tempo para investir nessa qualidade de vida, é um caminho também? Com certeza, houve um reposicionamento para qualidade de tempo, né? Qualidade de tempo é um ingrediente que está muito presente nas decisões de permanência ou não dentro das empresas, dentro dos empreendimentos. Isso tem feito toda a diferença. Então, esse fenômeno ele veio para ficar. Então, não é simplesmente qualidade de vida, como tem um bordão mais tradicional, mas é qualidade de tempo para você ver o que você faz com a sua vida. Então, dentro dessa busca constante do autoconhecimento, esse ingrediente ele veio para ficar em definitivo. Muita gente entrou no processo de fazer aí a questão do empreendimento, do microempreendimento, para poder ter uma qualidade de tempo melhor na sua jornada. Agora, nem todo mundo vai sobressair. Então, seja para poder construir uma prosperidade, ter o próprio negócio, ou seja, trabalhando dentro de uma grande corporação, de uma média corporação, de uma pequena corporação, os ingredientes do autoconhecimento vieram também para ficar. E é isso que constrói um assento melhor dentro dos resultados. Resiliências, os ressignificados, né? A capacidade de empatia, de desenvolver isso de maneira muito forte dentro das unidades. Então, qualidade de tempo veio para ficar. Quando você fala dessa dificuldade de comunicação, que você percebe ser uma constante, né, nas experiências que você tem, ela reside onde? É uma dificuldade de adotar, por exemplo, uma comunicação não violenta, uma comunicação que consiga traduzir para aquele colaborador ou para aquele cliente o que são os reais valores, né, ou os ideais daquela empresa, aquilo que baliza aquele trabalho que está sendo oferecido. Queria que você pudesse esmiuçar um pouquinho mais para a gente como é que é essa dificuldade de comunicação. Boa parte, Michele, boa parte do
do X da questão da comunicação dentro de empresas, que a gente tem percebido aqui em várias delas, não são todas, mas em várias delas, é que existe uma comunicação ruim no próprio marketing, no próprio conectar das qualidades e dos pontos fortes dentro dessa unidade, o que é chamado de endomarketing. Dentro das empresas, isso é muito ruim em boa parte delas. Eles não conseguem fazer isso, comunica muito bem com o cliente, mas comunica muito mal com sua equipe de colaboradores, né? Não se tem um ambiente de comunicação fluida ali, dentro das próprias práticas, dos benefícios, das vantagens, dos talentos, dos braços sociais, do programa de retenção, dentro da própria empresa. Então, isso já é um item muito, muito forte em várias empresas. Ela não faz o dever de casa, comunica mal suas próprias qualidades. E entre equipes, departamentos, lideranças, gerências, a questão da comunicação, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para se comunicar, como você trouxe, por exemplo, de uma forma mais amigável. A comunicação não violenta. O que nós precisamos? Preparar eles técnica, cursos, formações, certificações, porque isso também veio para ficar. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de comunicação, de palavras agressivas. Ninguém gosta de ser de forma dura, desproporcional, ser chamada a atenção. O feedback é importante, o feedback ele vem para ser uma forma de crescimento, mas também tem o jeito de se falar. Então, muitas vezes, o gestor, o empreendedor também falha na preparação de seus liderados. Ele não orienta, ele não prepara, ele não forma a forma de se comunicar, e isso vai virando um efeito cascata dentro das empresas. Então, existe uma comunicação das próprias qualidades das empresas ruins entre os seus pares, de forma interna, e depois isso ecoa dentro dos seus líderes para os seus coligados. Fernando, infelizmente o nosso prazo de tempo está chegando ao fim. Queria deixar o espaço aberto para que você pudesse trazer alguma consideração que a gente não tenha abordado e que você considere importante para quem está nos assistindo, para quem está empreendendo, para quem está pensando em empreender, para quem é um colaborador, enfim, para quem está girando essa máquina que faz com que a nossa economia se desenvolva. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo projeto, pela iniciativa de fazer a partilha, de fazer a semeadura de informações, de conteúdo, de nos ensinar também uma forma mais clara de comunicar através das redes sociais o tempo todo, é muito bom, e me coloco à disposição as pessoas que assistirem, acompanharem, podem me chamar no direct do Instagram, do seu, do meu, e eu estou disposto a auxiliar, ajudar, tá? E entidades sociais de Cuiabá também que tenham interesse, a gente faz um programa de palestras pro bono, com a entidade pode fazer esse evento e arrecadar para seus projetos sociais totalmente a renda, e a gente só encaixa na agenda, e estou à disposição, mais uma vez, Deus abençoe todos os empresários e empreendedores, né, que seguem nessa saga de, sim, todo empreendedor é um constante resiliente, ele é um constante ressignificador, e ele é, sim, um constante também recomeçador de algumas práticas, porque ao tempo todo o mundo e as práticas empresariais mudam, as pessoas mudam e os resultados também podem mudar dessa forma. Tá joia. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. A exposição Anansi, Arte Futuro Ancestral, está aberta para visitação na Galeria de Artes Lava Pés, em Cuiabá. A mostra conta com participação de artistas mato-grossenses e apresenta obras e produtos que expressam a ancestralidade, tradições e manifestações culturais da população negra aqui de Mato Grosso. Artistas mato-grossenses mostram suas obras que expressam ancestralidade, tradições e manifestações culturais da população negra do estado. Está aberta para visitação a exposição Anansi, Arte Futuro Ancestral, na Galeria Lava Pés, em Cuiabá. A realização de projetos como esse é fundamental para que a gente possa potencializar e dar visibilidade à nossa diversidade cultural.
A gente é um estado muito diverso, com artistas potentes de diversas linguagens, e quando a gente propõe um projeto como esse, que tem um recorte racial dos artistas negros, é uma forma da gente empoderar esses artistas e mostrar toda a potência, toda a beleza do trabalho que eles vêm desenvolvendo, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista econômico também, porque se trata de um projeto de desenvolvimento econômico vinculado à iniciativa do MT Criativo, que é uma política de desenvolvimento de setores criativos do nosso estado. A mostra tem curadoria de Rodrigo Zaiden e conta com a participação de mais de 10 artistas. Busca fomentar e valorizar os negócios criativos conduzidos por pessoas pretas e pardas da região. Faz parte do projeto Baiô, do Programa de Apoio ao Afroempreendedorismo de Mato Grosso, e tem apoio da CECEL. Essas obras, elas têm uma junção da nova e antiga geração, com uma pegada muito atual. Você percebe nas obras uns traços bem regionais e mato-grossenses, e eles pegam esses símbolos mato-grossenses e transformam e levam para uma outra perspectiva única deles, a identidade de cada um. O nome Anansi vem de diferentes representações da cultura africana. Uma delas é a figura folclórica Anansi, uma aranha, mensageira do Ser Supremo e dona de todas as histórias do divino. Vale muito a pena, fica aqui o convite para todo mundo que gosta de arte, gosta de apreciar a arte, vir aqui na exposição Anansi, prestigiar esse trabalho feito por artistas negros, prestigiar esse trabalho que foi pensado para destacar todos os artistas, não só os artistas que estão expostos, mas também nós, os produtores, também somos artistas, os expositores, todo mundo que apresentou, os artistas convidados. A exposição vai até o dia 9 de novembro e a entrada é franca. O horário de visitação é das 8 às 18 horas. Fica o convite para que todos possam vir conhecer um pouco desses artistas. Aqui a gente tem uma seleção de artistas de diversos locais do estado de Mato Grosso, com trabalhos incríveis, e é uma experiência única, uma experiência muito singular. Então a gente convida todos que venham viver isso, venham sentir o que é estar nessa exposição, o que é conhecer o trabalho e toda a potência desses artistas que a gente fez. É uma curadoria incrível. O novo campeão brasileiro de café preparado pelo método Coado é o barista Rubens Vuolo, que é morador aqui de Cuiabá. Ele desbancou outros 19 baristas no Campeonato Brasileiro de Brewers Cup, realizado em Curitiba pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Rubens é sócio da Amado Grão e conquistou a condição de representar o Brasil na competição mundial em Chicago, nos Estados Unidos, que ocorrerá em abril de 2024. O melhor barista do Brasil é cuiabano e a equipe do Papo foi até a cafeteria Amado Grão para visitar o campeão nacional de Brewers Cup 2024. E claro que não poderia faltar um delicioso cafezinho. Eu sou cuiabano e eu sempre vi um certo desmerecimento do nosso próprio povo para a nossa terra. De falar assim, olha, isso aqui é muito bom para Cuiabá. Mas eu sei que São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte vão ter produtos melhores. Isso sempre foi algo que me incomodou, assim. E aí, então eu queria muito, já que eu estava sendo alguém para trazer o café especial, queria muito ter uma relevância nacional. E aí com isso vieram as competições para legitimar o trabalho que a gente já estava fazendo. O Brewers Cup, ou Campeonato de Café Filtrado, é uma competição que seleciona o profissional com melhor desempenho no preparo de cafés, utilizando métodos manuais de extração. É uma avaliação do barista, de quem prepara o melhor café, ou seja, quem tem técnicas que conseguem extrair o que há de melhor de cada café, entregar a melhor bebida possível, e também a função do barista como atendente. Então, eles avaliam a nossa organização, nossa limpeza, a forma dos meus movimentos, se eu consigo deixar... Sabe quando eu consigo fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo deixar o cliente confortável? Dele falar, nossa, não tem nada atravessado, nada meio caindo.
Então, eles avaliam isso também e, claro, a comunicação com o consumidor. O Rubens era servidor público quando decidiu mudar de carreira e acabou se especializando no preparo de cafés especiais. Mas uma curiosidade é que ele não gostava de tomar café. Foi somente depois de adulto que a mãe Vanessa apresentou os cafés especiais que ele passou a consumir. As pessoas falavam que café era amargo, que amarelava o dente, que fazia mal para o estômago, e que no fim das contas você ficava viciado nele e se não tomasse dava dor de cabeça. Então eu não via interesse em gostar disso, não via interesse de provar o café como as pessoas viam ele, que era praticamente um remédio para se manter acordado. Eu adorei saber que tinha um frutinho que, dependendo da forma de colher, cultivar, plantar, ele dava sabor diferente. E que eu adorei saber que tinha uma química por trás, que eu sempre fui muito curioso. Então, eu adorei falar assim, gente, se eu fizer o café de um jeito, ele vai dar um gosto. Se eu fizer de outro, ele vai dar outra coisa. Eu achei isso muito legal. E aí eu já comecei a tomar sem açúcar, já tomar cafés de alta qualidade. Eu já me interessei e pulei todas as etapas e já comecei diretamente por esse, assim. O barista levou a melhor na etapa nacional, que aconteceu em outubro de 2023 em Curitiba, e a etapa mundial será em Chicago, nos Estados Unidos, em abril de 2024. Nós já estamos na torcida pelo Rubens. Já que eu fui escolhido para representar o nosso país, eu vou me dedicar de todas as formas. E para os meus colegas baristas, eu digo que farei o máximo possível para representá-los no Mundial. Então, assim, quero muito que, da mesma forma que eu tenho orgulho do nome de Cuiabá, Mato Grosso ser gritado a nível nacional, quando as minhas conquistas vieram, eu farei de tudo para o nome do Brasil também estar sendo muito bem falado internacionalmente, e farei de tudo para isso acontecer. Independente do estilo, gênero ou ano de lançamento, quem não gosta de ouvir uma boa música? Você certamente faz isso usando um fone de ouvido, um celular ou até mesmo a televisão, certo? Há quem prefira curtir um som de qualidade à moda antiga. Muito presente na década de 80, os discos de vinil voltaram com tudo, seja pela memória afetiva ou pela qualidade sonora. Há quem diga que a paixão por discos deixou de ser coisa de colecionador. Com muitos clássicos e álbuns conceituais, os discos de vinil estão de volta. Trabalhar com vinil é prazeroso, tem um lado do prazer e tem um lado empreendedor, né? Então, o lado do prazer é que você acaba conhecendo, você conhece músicas novas, artistas novos, velhos artistas, né, vamos dizer assim, porque é uma imensidão. Muita gente prensou, muita gente grava. Hoje em dia a gente tem uns streams, né, mas antes a gente não tinha, então às vezes o artista colocava na capa, tinha uma expressão daquela época, daquele momento, daquela história. Então no vinil você aproveita tudo, como se você estivesse abraçando aquele artista, a poesia, a música. E o lado empreendedor é você limpar, classificar, precificar, restaurar, né? Que isso demanda tempo. Então você não pode ser uma pessoa extremamente apressada, né? Ou que acha que tudo tem que ser nos 15 segundos. Os primeiros discos de vinil surgiram em 1948 e no Brasil chegaram por volta de 1950. Com a chegada do CD, foram deixados um pouco de lado, mas nunca saíram do mercado. E ele te ensina principalmente a ouvir os dois lados, né? Que é um ditado muito popular. O vinil te ensina uma coisa que você leva para a vida inteira. Ouvir o lado A e o lado B. E a ordem que o artista programou aquelas músicas para você sentir, de gostar, coisa que o streaming hoje em dia você coloca de forma aleatória. Que hoje tem uma gama de tipos de colecionadores que colecionam desde do brega até o rock mais extremo, música clássica. Então assim, nós aqui como loja, nós nunca excluímos nenhuma possibilidade de atender o que o nosso cliente quer. E isso é interessante porque isso também desperta, principalmente nos mais jovens, que o que a gente mais quer, que os mais jovens consumam música de qualidade. Além da loja física da Tchá por Discos, localizada na rua de Garvieira, no Boa Esperança, o casal Priscila e Max realizam itinerância com os discos.
A Feira de Vinil e Criatividades, organizada por eles, já está em sua 25ª edição. A Feira do Vinil e Criatividades vai acontecer agora no próximo dia 25 de novembro, no pub de música eletrônica chamado Fervim, que fica na rua Cândido Mariano, 1371. Então, quem tiver discos em casa e queira vendê-los ou trocar aquele disco que não quer mais, estão todos convidados. A partir das 2 da tarde a gente está lá acolhendo a todos. Você pode doar 1 quilo de alimento ou livros que serão distribuídos para pessoas carentes. Para maiores informações, pode entrar em contato pelo telefone 659 9962 6760 ou pelo Instagram, @Feira do Vinil MT. A gente quer propagar ainda mais a cultura do vinil, participando de feiras, festivais, onde couber a Tchá por Disco, a gente vai sempre tá levando, né, para a cultura e disseminando a cultura do vinil. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode ajudar a fazer o Papo com Ela mandando aí a sua sugestão do que você gostaria de assistir aqui no Papo, seja através das entrevistas ou das reportagens. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem, às 9 da noite, aqui na TV Cidade Verde, e eu espero você. Um beijo e até lá!